Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Oi, Nilda, boa noite. Seja bem-vinda. Oi, Aninha. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Oi, Gorete. Boa noite. Seja bem-vinda. Oi, Elizabeth. Vamos todos entrando. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da constelação, que a gente sempre fala como é que funciona, como é que é isso, o que que tem dentro, mas os benefícios são importantes que as pessoas reconheçam. Oi, Augusto, tudo bom, querido? Oi, Rose, seja bem-vinda. Magali, sejam todos bem-vindos, boa noite. Bom, hoje eu também vou fazer uma dinâmica com vocês, então se vocês quiserem mandar um aviãozinho para os seus amigos, para que eles possam aproveitar a dinâmica no final do trabalho, eu acho que é importante também. E eu queria falar sobre os benefícios para as pessoas que não conhecem muito bem a constelação ainda, mas muitas vezes também para quem conhece é sempre importante ouvir um pouco sobre isso, né? Eu queria lembrar vocês também que se inscrevam lá no meu YouTube, porque eu tenho bastante lives interessantes e bastante dinâmicas, né, que eu faço com todo mundo depois das lives. E é sempre importante a gente se trabalhar um pouquinho, porque as dinâmicas são mini constelações que ajudam a você, de alguma forma, a ser mais pontual em determinadas questões que você precisa reconhecer em você mesmo, precisa ressignificar ou precisa olhar. E às vezes até como um diagnóstico para que você depois vá fazer a sua própria constelação, né? Então, se vocês puderem se inscrever lá e dar o seu like, aí tem mais entrega para mais pessoas que precisam dessa ampliação sistêmica, porque nós precisamos aumentar a nossa consciência, né? Ampliar esse movimento. E lá no YouTube eu tô como Selene Taumaturgo, tá bom? Oi, Fátima, querida, Eliane, sejam todos bem-vindos. Bom, na realidade, assim, a constelação é uma técnica terapêutica breve, né? Que busca sempre solucionar e compreender as questões mais difíceis de conflitos e de situações difíceis, porque na realidade, quando nós buscamos ajuda, nós não estamos enxergando, ou nós estamos no calor da emoção ou do conflito, que nós não conseguimos enxergar muito bem o que está acontecendo. E as constelações, elas servem não só para família, para relacionamentos, para empresas, para organizações e para sintomas também, né? A abordagem sistêmica, ela envolve muitas situações importantes que nós precisamos olhar todo o tempo. Ela foi criada pelo Bert Hellinger, que é um terapeuta alemão, e que considera os sistemas complexos da família, de alguma forma, uma forma de que eles influenciam, de alguma forma, as pessoas envolvidas na dinâmica sistêmica familiar. E nós sempre, é como se nós herdássemos, ou como se nós repetíssemos padrões, né? E essas pessoas, elas estão inseridas nesse contexto, uma vez que elas pertencem ao sistema familiar. Então, não adianta você fingir que não está vendo, fingir que não conhece, porque as pessoas são pertencentes, né? Digamos assim. Todos estão incluídos, queira você ou não.
Através de qualquer situação que tenha acontecido, você pode fazer vista grossa, não querer reconhecer, não querer incluir, mas quanto mais você exclui, mais você se inclui na dinâmica do outro. Isso é que às vezes não é muito compreendido, digamos assim, entre as pessoas e as pessoas que não fazem, não trabalham com a constelação. Bom, dentro das constelações, nós podemos trabalhar de duas formas. Com visualizações, com bonecos, que servem como os representantes que são posicionados, seja boneco ou pessoas, que seriam as representantes, de uma forma dos membros familiares, ou de uma família, ou de uma organização. Então, quando essas pessoas são colocadas, elas têm um sentimento. Ah, Selene, mas boneco não tem sentimento. Mas o facilitador que está junto ao campo, ele sente tudo. Então, se eu coloco o dedo sobre o boneco, eu sinto que ele sente. E muitas vezes eu sou tomada de emoção por conta daquele representante. E isso a gente conversa com um cliente e o cliente nos passa essas sensações, esses sentimentos. Então, não existe, o fenômeno, ele vem à tona, seja com bonecos, seja com papéis, seja com estandartes, seja com representantes de pessoas. Esse é um campo de muita força e de muita possibilidades, digamos assim, de trazer a você uma nova visão diferente daquilo que você percebia antes, daquilo que você achou que era. E a gente se surpreende toda vez que faz uma constelação. Bom, a partir da representação, o constelado, aquela pessoa que está colocando a sua questão, ela tem a possibilidade de observar e de identificar padrões de comportamentos e relações que não estavam funcionando, que não estavam fluindo, buscando nesse reconhecimento e às vezes numa ressignificação, uma mudança para um equilíbrio sistêmico mais saudável diante da situação em que a pessoa vive. Bom, para mim, eu vou falar assim, eu vou citar alguns benefícios que eu vejo na constelação. Eu trabalho há 20 anos, há mais de 20 anos com constelação, dando aula, dando cursos, atendendo o Brasil e muita gente fora do Brasil. E eu tenho percebido esses benefícios porque eu vejo os feedbacks, né? Que são muito rápidos às vezes. E um dos principais benefícios para mim na constelação é, sem dúvida, a harmonização do sistema familiar. Isso, para mim, é restabelecer esse fluxo amoroso que existe no campo familiar e que às vezes está bloqueado por alguma situação. Para mim, é o que mais me toca e que eu acho que é mais importante para todos, não só para o cliente, mas para todos os envolvidos na sistêmica familiar. Toda vez que nós fazemos uma constelação, nós podemos observar, através de um novo olhar entre os participantes, né? Uma nova compreensão sobre as ações do passado. Porque essas ações, muitas vezes, não foram cometidas por nós. Foram cometidas por alguém muito importante para nós. Ou, muitas vezes, alguém que eu não conheço, mas que ele é tão importante quanto. Porque nós vimos dessa força, né? Eles viveram antes situações difíceis, de guerras, de separações, de perdas, de amores, né? E isso influi, de alguma forma, as nossas próprias ações no momento presente. E nós
tendo a oportunidade de observar essa coisa acontecendo como se fosse hoje, é fantástico. É como se você visse um filme da sua história passando na frente dos seus olhos, né? E isso é mágico muitas vezes, porque você observa situações que você nem fazia ideia que existiram. Situações de amores, de tristezas, de abandonos, de perda, que você nem percebia que aquilo estava tão presente na sua vida hoje. Um segundo benefício que eu acho, que eu percebo, é sem dúvida a resolução de conflitos e problemas afetivos. Gente, isso é tão importante, né? Muita gente, como eu também, não tive a oportunidade de fazer isso lá atrás, nos primórdios, né? Da minha vida, das minhas relações e tal. Eu não tive essa oportunidade, né? No meu casamento, por exemplo, e que eu pude observar depois, quando eu aprendi as constelações, eu pude ressignificar tantas histórias que já tinham passado, mas que eram importantes serem revisitadas, serem vistas outra vez com outros olhos. Um olho mais apurado, um olho mais de imparcialidade, um olhar mais amoroso, mais compreensivo para algumas situações. Não que eu não tivesse na época, mas tinha muito menos do que eu tenho hoje, não resta a menor dúvida. Então, a resolução de conflitos e problemas afetivos, a gente vê muitas vezes casamento se destruindo por bobagens, literalmente bobagens. Situações como orgulho, como arrogância, como rigidez de postura. E isso tudo sem você perceber que isso está linkado a situações familiares, de observação e de aprendizado constante com os seus familiares. No momento em que nós podemos observar as lealdades ocultas, né? Ou as repetições de padrões, que aí você diz, nossa, mas realmente eu estou fazendo igual à minha avó, eu estou fazendo igual ao meu avô, e você nem percebia isso antes, mas você percebe na hora em que o fenômeno atua entre os representantes. Aí, quando nós podemos observar isso com outros olhos, né? Com um olho de observador, como se fosse um teatro ou um filme, uma novela de alguém que não somos nós, e você pode ver os dois lados atuando, pode ver as situações e as aflições e as dores e as tristezas dos dois campos funcionando e interagindo no mesmo campo sistêmico. E aí você pode aceitar de coração as situações do passado, né? Porque o fenômeno campo, ele nos mostra isso, ele nos traz essa possibilidade de com clareza, né? E uma clareza total, é impressionante, porque as pessoas não conhecem essas situações, não conhecem a história de um do outro. E essa situação conflitante dessas consciências passadas, porque quando eu coloco uma constelação, o que eu vejo na realidade são consciências, muito mais do que pessoas. As pessoas são os veículos dessas consciências. E o que nós estamos realmente atuando, onde nós estamos entrando num campo de movimentação de novos olhares, de novas percepções, são nessas consciências, né? Então, essas consciências, elas vêm à tona através dos representantes, porque os representantes sentem esse movimento. E o boneco, ele sente, porque ele se move.
né? De alguma forma ele se move. Existem cartas de textos dentro da sistêmica que nós tiramos também na constelação com bonecos, que eu peço ao cliente para escolher qual ele quer, eu embaralho e eu tiro em função daquilo. Eu digo, pensa nisso aqui e nós vamos tirar então uma carta para nos mostrar o que está acontecendo. E é na hora que eu tiro, porque quando eu estou como facilitadora nesse campo, eu estou dentro desse campo. O facilitador, ele precisa entender que ele está ali, atuando naquele campo. E ele tem que estar num total de imparcialidade para que ele possa receber com mais clareza o que está acontecendo e sentir também. E quando vem aquela leitura, ele diz, nossa, mas isso é isso e isso. E aí os movimentos acontecem naquele campo. As situações vão começando a se desenrolar. E isso é que é bonito no campo das constelações, né? E é o cliente perceber essa dinâmica, essa movimentação da vida dele, se diferenciando, se ressignificando sozinha, né? Quando um olha para o outro, quando o boneco cai, o boneco se vira sozinho, você nem percebe, você esbarra na mesa, o boneco vira, aí você diz, ué, mas nem bati na mesa para um boneco virar desse jeito. Então, são fenômenos que acontecem que você diz, caramba, isso está atuando em algum nível de consciência. E nós não queremos saber o que é e como é que funciona. Eu só sei que funciona. E é maravilhoso, né? Quando a gente consegue perceber essas mudanças atuando no campo, ao mesmo tempo em que você está ali, né? Olhando para aquela sua história, né? Então, quando você tem a oportunidade de colocar essas consciências, né? Seus avós, seus bisavós, as situações de amores passados, situações que aconteceram outrora, né? Porque isso foi lá atrás, né? Mas isso está ressoando até hoje, né? A onda está chegando até você, até o momento presente. E você poder fazer isso de uma outra forma, mais amorosa e mais gentil, é o que importa, né? São os benefícios que a gente vê, é a mudança afetiva, né? Porque o que é mais importante nesse trabalho que eu sinto é o fluxo do amor que ficou parado. Ele volta a fluir pela família. E nesse trabalho, as ordens do amor é que fazem o campo mudar toda a vibração e chegar até você, né? Com certeza. Isso é muito bonito. Isso é uma das coisas que eu realmente amo no trabalho. Um outro benefício que eu acho dentro das constelações, porque com essas situações que começam a ser resolvidas, com esse processo, há uma quebra de ciclos nocivos, né? Entre as pessoas. Que nós também podemos chamar muitas vezes de relacionamentos tóxicos, né? Tem quebra de ciclos nocivos, que são os ciclos que nós repetimos, e também de relacionamentos tóxicos, que dá uma live inteira, né? Nem vou entrar demais nisso, porque isso dá uma live inteira. Mas, o que nós poderíamos dizer? O que é um relacionamento tóxico? Mensagens que são transmitidas com agressividade, com palavras, com maus tratos, né? Que nem precisam ser físicos, mas podem ser verbais. Tentativa de diminuir o outro, né? Diminuir o valor da outra pessoa, não reconhecer o valor dela, né? Não reconhecimento das suas conquistas, né? Onde sempre tem uma pessoa
que diminui ou subestima, digamos assim, o valor da outra pessoa. Isso são relacionamentos tóxicos. Agora, por que que a gente se alimenta disso e às vezes tem dependência disso? É porque tem uma toxicidade dentro de nós também e nós precisamos olhar para isso, né? Um outro benefício que eu acho é de ter a oportunidade de reconhecer as suas próprias questões pessoais. Esse, então, é fantástico. Porque, assim, nós não somos a mesma coisa que éramos o mês passado, por exemplo, o ano passado. Nós somos pessoas que estamos em modificações, em mudança o tempo todo. E precisamos mudar. Nós não podemos ficar paralisadas, estagnadas. Porque tem gente que faz o mesmo discurso a vida inteira. E ela não muda, né? Então, nós precisamos observar as nossas dificuldades pessoais, as nossas fraquezas, e com isso ter a possibilidade de fazer novas escolhas positivas. Porque se a gente não vê aonde está errando, se a gente não ouve o feedback do outro, como é que você vai mudar? Como é que você vai saber que não está agradando, né? Claro que eu não vou mudar só para agradar. Mas eu quero mudar para viver bem nas minhas relações. E para viver bem nas relações, a gente precisa ceder, a gente precisa ouvir, a gente precisa escutar, principalmente. Porque ouvir é muito rápido, mas escutar é compreender o que o outro está querendo passar para você, dizer para você. Qual é o sentimento que está envolvido naquilo que ele diz. Isso é uma escuta verdadeira. Porque senão o outro fala e você não assimila e continua fazendo mais do mesmo. E a relação vai para o espaço. Bom, uma outra coisa que eu acho muito importante e que com isso você pode se reconectar com o seu propósito de vida. Porque muitas vezes, por que eu digo que às vezes a gente está fora do nosso propósito, a gente não ainda encontrou o nosso propósito? Porque se a gente sai do nosso lugar para ocupar o espaço de um pai, de uma mãe, ou de um irmão que morreu, ou né, do nosso pai, ou do marido que morreu, em relação aos filhos, ou enfim. Nós estamos fora do lugar e nós não estamos focados no nosso propósito. Como fica após uma agressão física? Como fica o quê? O relacionamento? Uma agressão física acabou. Quando chega às vias de fato, não existe mais respeito. Não existe mais... se não existe respeito na relação, não existe mais nada. Não existe admiração, não existe respeito, não existe afeto. Então, esse relacionamento é tóxico por demais, né? É como aquela história, beijo, não me liga. Fui. Bom, então, quando você precisa se reconectar com o seu propósito de vida, é porque muitas vezes nós não temos ideia que nós estamos carregando situações que não são nossas e que nós nos posicionamos fora do nosso lugar. Nem a ideia, muitas vezes, nós temos de que estamos carregando segredos de família ou histórias dolorosas dos nossos ancestrais, que muitas vezes foram até esquecidas ou deixadas de lado porque elas trazem lembranças difíceis, lembranças tristes, né? Por exemplo, um suicídio, né? Um pai que se suicida. Ninguém quer falar sobre isso,
porque é uma ferida, às vezes, que não fechou, que não foi trabalhada, que não foi cicatrizada, né? E as pessoas não falam sobre isso, é uma delas. Gente, eu vou já responder a vocês, tá? Deixa eu só fechar essa ideia aqui que eu já vou responder isso. Então, essas memórias, né, são situações pesadas, densas, que nós precisamos trabalhar esse fluxo amoroso que ficou interrompido por algum motivo, né? E isso pode nos deixar sem olhar para aquilo que é o nosso propósito, porque nós estamos focados ainda na dor de alguém, uma dor que nem é nossa, mas que pesa no nosso campo hoje, como assassinatos, como traumas. O que é traumas? Eu vivi um trauma, por exemplo, a minha mãe morreu atropelada. Eu recebi um trauma. Aquilo foi um trauma na minha vida. Não tem a menor dúvida disso. Então, foi trabalhado muito. Trabalhei demais em constelação, em tudo que vocês possam imaginar. Porque foi um trauma muito doloroso. Abortos, né? Muitas vezes quando ele tem situações conflitantes também. Separações, né? Que às vezes são separações traumáticas. Guerras, pessoas que passaram pela guerra, que sofreram traumas, né? Traições, não viver o luto de pessoas próximas, por exemplo, como o amor interrompido, né? Eu, por exemplo, não vivi o luto da minha mãe, eu não fui ao enterro, eu não vi minha mãe morta. E isso foi muito difícil, né? Eu tive que trabalhar isso. E numa constelação é que eu vivi o luto da minha mãe, pra vocês terem uma ideia, né? Eu chorei 20 minutos agarrada à representante dela deitada no chão. E isso é muito forte. E nós precisamos deixar e permitir. Crianças pequenas que os pais morrem e não vêm, não vão ao enterro, precisa ir. Mas é muita dor, é muito sofrimento. Não, essa é a realidade da vida. Só que quando você é criança, você não tem escolha. Você faz o que seus pais mandam. Então, se meu pai não quis me levar e não me permitiu que eu fosse, porque ele mesmo não estava dando conta. Foi muito duro para ele, né? Então, essas situações são muito importantes de serem vistas, né? Se a gente passa por alguma situação dessa e ainda tem mal resolvido, gente, vocês precisam trabalhar, tá? E são coisas muito sérias. Mas enquanto as coisas e pessoas não forem colocadas nos seus devidos lugares, essa energia, de alguma forma, ela fica parada, gerando muita dor, conflito, até doenças, né? Bom, deixa eu ver aqui o que o pessoal está perguntando aqui. Bom, como fica após uma agressão? Para mim, quando chega a isso, as vias de fato, não existe mais nada nessa relação, né? É muito difícil, porque um vaso, quando está quebrado, você pode até voltar a viver junto, pode até nem ter mais esse tipo de agressão, mas você sabe que tem alguma coisa quebrada ali. E para resgatar de novo é muito difícil. É um processo depressivo. E um processo depressivo como escancá-lo. Bom, o processo depressivo ele tem várias nuances. Nós não podemos dizer o que é, porque nós não sabemos quem é e o que está acontecendo. Mas nós temos depressão por falta de lítio, por falta de situações químicas no próprio corpo. Nós temos depressões por situações que não foram aceitas, né? Aí, não sei, existe uma gama de situações que podem levar uma pessoa à depressão, né? E teria que saber o que acontece. Como estancar isso, só fazendo uma constelação para a gente ver o que está por trás da depressão, né? O que mais? Nesse caso da agressão, através da constelação, podemos entender o porquê
nos colocamos em relações assim? Acho que foi isso que entendi. Sim, com certeza. Na constelação, nós podemos observar a quem nós estamos em lealdade. Muitas vezes, quando você se coloca numa situação agressiva, você viu agressão, você viveu agressão, você sofreu esse tipo de abuso, porque isso é um abuso de um sobre o outro, né? Isso talvez já vem de um processo, às vezes, cultural do seu campo familiar, né? De pessoas que sofreram agressões. Pode ser uma série de situações que nós não sabemos, mas o fenômeno da constelação, ele nos leva até a causa. Ele nos mostra aonde está, onde começou esse processo. Com certeza, sem dúvida. Essa é uma das grandes maravilhas da constelação, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. A agressão foi de uma irmã sobre a outra. É isso que você está perguntando? Então, elas podem estar repetindo um processo. Elas podem estar reapresentando alguém lá de trás, que não foi aceito por conta dessa agressividade, porque houve alguma situação lá atrás. Pode ser uma série de coisas. Eu já vi gente que foi até a época de escravos, por exemplo, né? De situações dessa natureza. Oi, Daniel, querido. Saudade de você. Tuas pinturas, tuas gravuras são maravilhosas. Tô apaixonada. Toda hora eu fico olhando o que você está fazendo. Bom, então a constelação, ela possibilita uma tomada de consciência que pode permitir que as escolhas passadas fiquem nas mãos de quem pertencem. Porque quando você coloca a constelação, o fenômeno, te leva até as pessoas que vivenciaram a agressão, o abuso, a perpetração, né? Seja lá o que foi. E nós, quando olhamos para aquilo, e eles têm essas duas consciências que passaram pela situação conflitante, elas têm a possibilidade de revisitar o tema com uma outra dinâmica, num tempo diferente, porque a alma, ela leva um tempo para poder ressignificar de forma cognitiva as situações, aprender com elas. Então, quando você observa, né, e aquelas pessoas modificam a dinâmica dela, elas podem simplesmente reverenciar uma outra e dizer eu sinto muito, e isso é uma coisa que, quando sentida, vivenciada de verdade, né, ou quando ela não foi vista, quando ela foi excluída, o outro pode dizer para ela, eu te vejo, porque ele agora está vendo a dor que o outro passou. Porque no momento da situação, no calor da emoção, ninguém vê o sofrimento do outro, só vê o seu. A gente não vê que o outro também está sofrendo. A gente só vê que o outro está abusando, ele está matando, mas ele está vivenciando algo por conta de algo que nós não sabemos, que é do campo familiar dele, da cultura dele. E muitas vezes ele também não queria fazer isso. Mas ele é empurrado, muitas vezes, a essa dinâmica. E a gente, como facilitador, não pode ter crítica, julgamento, nem preconceitos. Nós precisamos aceitar e acolher no nosso coração todas essas situações. E tem situações muito difíceis, gente. Mas quando você tem essa força amorosa dentro do seu coração, de aceitação das coisas como são, sem preconceitos, sem julgamentos, que é a primeira coisa que a gente tem que aprender a vivenciar na vida da gente, fica muito mais fácil
quando o cliente, vendo tudo isso, ele pode aceitar o destino daquele que escolheu viver aquelas interferências, né? Aquelas situações, aqueles abusos, aqueles relações difíceis, né? Porque foram eles que escolheram, foram eles que viveram. E nós só precisamos olhar para aquilo e respeitar a escolha de cada um, né? Isso faz mudanças vibratórias na nossa vida no momento presente. E é por isso que nós precisamos olhar para essas coisas. Nós não podemos ter medo de colocar uma constelação, né? É esse amor mesmo, gente. Vocês estão soltando um monte de coraçãozinho. Eu acho isso tão bonitinho. Que é o quê? É ter esse amor pela pessoa humana, que é também, né? E que está sofrendo, e que sofreu situações. Bom, assim, nós podemos olhar para nós e perceber o melhor dentro de nós. E dessa forma eu posso olhar para a minha vida e dizer, sim, eu reconheço que a minha vida foi assim, que meus ancestrais passaram por isso, que eles sofreram por isso. Eu respeito o destino dele, eu vim e estou aqui apesar de tudo isso. Mas eu olho para eles e digo, sinto muito. Por favor, obrigada. Sinto muito pelo que vocês passaram. Por favor, olhem para mim com carinho se eu não passo por isso, se eu não repito a história de vocês. E muito obrigada pela vida que chegou até mim, apesar de tudo. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Isso é viver com amor, com respeito, né? Bom, e diante dessas novas descobertas, né, que a constelação nos proporciona, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então, diante dessas novas descobertas que a constelação nos proporciona, você acaba ganhando algo que para mim não tem preço, que é restabelecer um bom relacionamento com os seus parentes e principalmente com a sua história. É fazer as pazes com uma história difícil, né? É como se você pudesse olhar para esse peso que, apesar de tudo, você pode ser leve. Por quê? Se você é um representante, é uma centelha de tudo que foi, eles, de alguma forma, estão vibrando por você. Ninguém está querendo que você seja infeliz, ninguém está querendo te castigar porque você é mais feliz do que eles foram. Eles podem se realizar através de você. Eles podem vibrar porque você conquistou algo que eles não conquistaram. Isso é o que eu percebo e o que eu tenho percebido nesses 20 anos de trabalho com constelação e trabalhos sistêmicos, porque há mais de 30 eu trabalho com cinesiologia e eu também vejo as mesmas coisas, as mesmas ressonâncias, né? Então eu acho que sempre, a constelação sempre traz para você uma oportunidade de harmonizar o fluxo da vida no sistema familiar, né? Como um todo, né? Cada um vai ter uma percepção diferente, mas vai ter uma percepção de que as situações pertencem a quem de direito. E isso é o mais importante, né? A constelação é uma terapia breve, mas ela é muito profunda. Porque nós podemos caminhar até o fluxo amoroso que foi interrompido dentro
do sistema familiar. Porque nós precisamos dar àquela história passada a chance àqueles que vivenciaram, né? A chance deles revisitar aquela história, olhar de novo. Muitas vezes o que acontece é que um olha para o outro e diz: se fosse hoje eu faria tudo diferente. Não faria mais aquilo que fez. E que foi tão ruim no passado, que teve tantas ressonâncias e tantas reverberações para alguns descendentes, não para todos, mas para alguns, né? E permitir que esse amor que foi interceptado, que foi bloqueado por alguma situação que, né, cada família tem uma história diferente, né? Por alguma situação, ele volte a jorrar mesmo, de novo, como uma fonte pura e cristalina que vai alimentar as novas gerações. Porque as novas gerações serão alimentadas por tudo aquilo que eu trago, epigeneticamente ou geneticamente. Sim, qual é a história aqui? Luciana está dizendo: meu marido, não consegui sair dos vícios e já fiz tudo por ele. Agora que eu larguei ele de mão, ele só me ameaça. Temos 2 filhos. A menina tem 14 anos. Não que ele por perto, não quer ele por perto, é isso? E o bebê ainda não entendi. Eu também não entendi muito bem o que você quis dizer. Mas você está se sentindo ameaçada por ele agora, né? Às vezes a gente tem que tomar atitudes legais, né? Para que tenha um distanciamento. Mas o ideal seria você fazer uma constelação para ver essa dinâmica familiar. Porque é muito difícil a gente saber a quem ele está em lealdade, por que ele bebe. E quando a gente atrai alguém que bebe, nós estamos repetindo algo da nossa família. Existe uma codependência nisso, né? Então, assim, é muito difícil eu te dizer, não tem um diagnóstico, eu dizer, ele está fazendo isso, por isso, e você fez isso, por isso. Isso é muito achismo. E eu não trabalho com achismo, nem na cinesiologia, nem na constelação. Na cinesiologia você tem uma inteligência inata que fala exatamente o que é melhor para você, não o que eu acho ou o que o seu mental inferior acha. E na constelação existe um fenômeno oculto que é a prioridade do seu campo, que ele nos mostra exatamente o que está por trás de cada representante, do seu ex-marido, do seu pai dos seus filhos e a sua família. E isso é que é importante observar, né? E é muito importante para os bens, para o bem dos seus filhos, para que eles não repitam essa história. Porque senão eles vão sentir o que pode acontecer, em que eu às vezes vejo dentro das sistêmicas, é um filho honrar esse pai que ele acha que ele foi excluído pela família. A mãe excluiu o pai, né? Mas ele vai ter que incluir esse pai de alguma forma. Ele até pode achar que você tem que se separar mesmo, mas o amor filial inconsciente acaba trazendo num comportamento esse pai de volta. Ou um neto, ou um filho dele. Então, é muito difícil, é uma posição e uma situação muito difícil, né? Mas que precisa ser investigada, precisa ser olhada com muita imparcialidade e muito amor. Não deixe para amanhã, não, faça logo, porque é a cura da família e a cura não tem preço, né? Alguma pergunta a mais para a gente poder fazer a nossa dinâmica? Temos 15 minutos para fazer a dinâmica.
Bom, então, se não tem mais nenhuma pergunta, eu sempre digo que a dinâmica é a hora da faxina, né? É a hora da gente poder olhar um pouquinho mais para algumas situações que nós não estamos olhando, para que a gente possa sentir isso na pele, né? É importante que a gente sinta. Então, peguem 3 pedaços de papel, ou 3 almofadas, ou 3 cadeiras, o que vocês quiserem, tá? Vamos fazer a nossa dinâmica hoje. Então, diante de tudo que eu falei para vocês aqui, pode ser que você tenha percebido que existe algo que precisa ser olhado com carinho, ressignificado em sua vida. E que você ainda não teve coragem de olhar. Vamos ter coragem de olhar agora? Mesmo que não fique resolvido, eu preciso que você sinta como é estar nesse lugar. Como é estar em outro lugar. Então, nós vamos pegar 3 almofadas ou 3 papéis. E a primeira almofada ou papel representará a situação que você precisa olhar, que ainda está te incomodando, tá? Por exemplo, a questão do relacionamento, né? Um relacionamento difícil, um patrão abusador, uma situação do passado que você não quer olhar e tá empurrando com a barriga, né? Um trauma, uma traição, um aborto, algo assim, que ainda não está bem digerido dentro de você. Então, o primeiro é para isso, tá? Deixa eu ver. O segundo papel vai representar você, que ainda não resolveu essa questão, essa situação. E esse papel, ele vai representar como você se sente em relação a essa situação hoje, tá? Quais são os sentimentos que vêm aí para você? E o terceiro papel, ou almofada, vai representar um novo você, já com a questão resolvida, tá bom? Então, coloque a situação, um novo papel, um novo lugar para você, um novo eu, com a situação resolvida que você não conhece, como é estar nesse lugar, e você vai ficar no seu lugar. Como você se sente agora, olhando para essa situação. Todo mundo lá? Todo mundo pegou papel, almofada? Já posicionaram? Ok? Então, vamos lá. Oba, né, Aninha? Vamos trabalhar. Então, olha só. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é, do seu lugar desconfortável de hoje, olhe para o representante da situação que é um trauma, que é um desconforto, que está, que você precisa olhar, tá? Aquela situação que está te incomodando ainda. Do seu lugar desconfortável, olhe para isso. Fique olhando para isso. E observa qual é o sentimento que vem dentro de você. Qual é a sensação? É agradável, não é agradável? Dá vontade de chorar? Dá raiva? Quais são as sensações? Observa sem racionalizar, gente. Isso é muito físico. E aí eu quero que você saia do seu lugar e vá para o papel ou para o lugar que representa a situação. Seja a situação. Observa como você sente isso no seu corpo. Se é uma pessoa, você vai observar
como ela se sente quando ela te olha. Mas sem racionalizar, gente. Abre o coração para sentir. Então, se você sente raiva quando está no lugar daquilo que te incomoda, você está no lugar de alguém, ou de uma situação com alguém, ou de algo que você está vendo sobre você mesmo. Oi, Sandrinha, querida, que prazer ter você aqui, saudade de você. Bom, o que você tem que ver é o seguinte, ela está pedindo para eu repetir. Você, do seu lugar desconfortável, você vai olhar para o papel ou para a almofada que representa a situação que está te incomodando, seja ela qual for. Representa ou alguém, uma situação, ou um trauma antigo, uma questão antiga mal resolvida, algo que você precisa olhar. Então, primeiro, do seu lugar, você olha para a situação. Do seu lugar desconfortável, tá? Depois que você sentir, olhando para aquilo, que esse desconforto, essa situação venha um pouco mais à superfície, sem julgamento, sem crítica, saia do seu lugar e vá para o lugar do outro, daquele lugar da situação. Pode ser uma outra pessoa, ou pode ser uma questão sua mesmo, um aspecto seu. Vá para lá e sinta o que o outro ou que a situação sente. E observa. Depois que você ficou neste lugar, que é desse incômodo, dessa situação desagradável, volte para o seu lugar desconfortável. E do seu lugar desconfortável, se é uma pessoa, você diz: eu sinto muito. Eu vejo você. Se é alguma situação, você diz: eu sinto muito. Eu reconheço a sua existência. Eu respeito essa história. E você pode dizer, seja lá o que tenha acontecido, e aí você vai dizer o que aconteceu, porque eu não sei, cada um aí é um, cada um tem uma história diferente. Você diz, eu fico com a minha parte e você fica com a sua. E eu te liberto. Você carrega o que é seu e eu carrego o que é meu. E assim somos livres. E observa, ao falar isso, como você se sente olhando para essa situação, que foi tão desconfortante. Respira fundo. E observa se mudou alguma coisa. E aí dá um passo para a situação ou para outra pessoa, seja lá o que for, e observa como ela se sente agora em relação ao que você falou. Se mudou o sentimento quando você está lá, se é diferente de como você estava antes, se é melhor agora.
E se desse lugar você pode dizer também eu sinto muito para a almofada que representa você na situação desconfortável que você ficou. E se você sentir verdadeiro, fale para ela, para você mesmo. Eu fico com o que é meu e você fica com o que é seu. E está tudo certo. Observa se existe uma ressonância de falar isso. Não fala simplesmente por falar. Não deixe o racional atrapalhar, mas deixe apenas o coração e o corpo sentir. Qual é o movimento que atua ali? E se depois dessa situação ter falado isso, como você se sente nesse lugar? Melhor ou pior? Mais confortável? A mesma coisa, mas diferente? Então não é a mesma coisa. E aí volta para o seu lugar desconfortável. E no seu lugar, agora, você pode olhar para isso e olhar para um lugar vazio. Um lugar que você ainda não experimentou. Um eu transformado, um eu de aceitação, um eu equilibrado, um eu sem peso. Você quer experimentar esse lugar? Vá para a terceira posição. E sinta você sem esse problema, como se você não carregasse mais esse problema. Ele não fizesse mais parte de você. Ele faz parte da sua história, mas você não carrega mais, porque ele não tem mais peso. Observa como é estar nesse lugar, nesse eu novo, nesse novo eu, nesse novo você, já com essa questão resolvida. Como é isso? Olha para aquelas histórias, faz uma leve reverência e diz obrigada. Agora eu tenho um propósito. E meu propósito é estar em equilíbrio com o meu eu. Porque aquilo que você viveu ali já faz parte do passado, já aconteceu, não está mais acontecendo. E a aceitação é a melhor coisa que existe para você ressignificar uma postura interna, um conceito, um pensamento, uma vibração. E você poder olhar para outro caminho. Se você não resolve isso, isso fica empatando o seu caminho. É mais uma pedra para você dar topada de vez em quando. Porque quando você não resolve, mais do mesmo acontece. Outra pessoa, outra cidade, outra relação e mais do mesmo acontece. E ninguém quer. Quer? Eu não quero. Eu quero tudo novo, a todo momento, porque eu estou em evolução. E a vida não para. A vida é um ato contínuo de novidades, de possibilidades. E se eu fico parada em algo que já foi, agora, se ainda é, tem que ser olhado com mais profundidade, tem que ser revisitado, tem que ser revisto, tem que ser cuidado, com todo o amor que você tem no seu coração. Olhe para as coisas com amor, não com raiva, porque a raiva cega. A raiva não te permite enxergar.
A raiva é uma névoa que só vê aquilo que você acha que é a sua verdade. E aí você não vê o outro lado. Nunca se esqueça. Existem sempre dois lados. E aí, quem quer compartilhar como é que foi isso para vocês? Foi fácil? Foi difícil? Temos que olhar de novo? Sempre, né? A gente tem que ir lapidando. A alma tem que ser lapidada a todo instante. Alguém quer dar um feedback aí? Hein? Oi, Ana, e aí, como é que foi? Maravilhoso, Rose? Que bom, né? Olhar para isso. Pois é, porque a vida caminha. E se a gente ficar presa na mágoa, no ressentimento, a gente só cria doença. Sim, né, Sandrinha? Repetir várias vezes, com certeza. Ai, que ótimo. Tem que repetir várias vezes. Foi maravilhoso. Estou leve. Oi, Maria, que bom. Me senti bem melhor. Muito bem. Com certeza. É isso mesmo. É dessa forma que a gente vai faxinando a nossa casa, né, gente? Ai, adoro os coraçõezinhos. Então, esse é sinal que foi bom para vocês. E o importante é isso, que a dinâmica ajude a vocês a revisitar histórias que a gente deixa na gaveta e a gente precisa mudar, né? Gente, foi um prazer estar com vocês aqui no primeiro dia do mês de maio, Dia do Trabalhador, né? Que a gente seja um bom trabalhador do universo e que a gente possa trabalhar cada vez mais o amor que existe no nosso coração e possa passar isso para os nossos irmãos e nossas companheiros de vida, né? De caminho. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite. Qualquer dúvida, deixe lá que eu depois posso esclarecer, tá bom? Eu vou fechar para não perder a live.